De volta ao noticiário da guerra, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartou nesta segunda-feira um cessar-fogo com o Hamas. Os Estados Unidos concordaram com a posição do aliado. Quem traz as últimas informações é o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Em pronunciamento à imprensa estrangeira, Netanyahu afirmou que todas as nações deveriam apoiar Israel e pedir a liberdade dos reféns em Gaza. Ao reiterar o compromisso com a segurança dos mais de 200 sequestrados pelo Hamas, o primeiro-ministro disse que suspender a contraofensiva neste momento seria se render ao terrorismo e à barbárie. Netanyahu deixou bem claro que isso não vai acontecer. O exército israelense ampliou as operações terrestres na faixa de Gaza nesta segunda-feira. Intensos confrontos foram travados contra o grupo terrorista. Netanyahu defendeu a forte operação por terra, dizendo que o inimigo comete crimes de guerra todos os dias. O premier israelense citou episódios de outros confrontos, como o ataque dos japoneses a Pearl Harbor em 1941, para justificar o direito de se defender. Desde que Israel anunciou uma nova fase da guerra, aumenta a preocupação internacional com uma possível escalada regional e enfrentamentos com o grupo Hezbollah na fronteira com o Líbano. Em uma nova reunião do Conselho de Segurança da ONU, convocada pelo presidente interino, o Brasil, as agências humanitárias das Nações Unidas repetiram apelos para um corredor humanitário, alertando para as péssimas condições de vida na faixa de Gaza e a iminência de total desabastecimento no território. Os discursos não sensibilizaram os Estados Unidos, que têm poder de veto sobre qualquer resolução. Washington mantém a postura de não concordar com um cessar-fogo, pelo menos por enquanto. Bom, Marcelo Favalli aqui nos nossos estúdios. Favalli, como é que está o fronte de guerra? A gente se lembra que desde a madrugada, de sexta para sábado, a gente já teve o início ainda um pouco mais lento da incursão de Israel à faixa de Gaza. E você preparou uns mapas para a gente entender como é que está esse processo nesta quarta semana que vai começando. Tiago e todo mundo que nos acompanha, muito importante eu esclarecer que essas informações, elas vieram a partir de observadores externos. Ou seja, eu imprimi aqui no mapa, não é um discurso de Israel ou um discurso do Hamas. É o que observadores fora do palco de guerra registraram e a última avaliação, ela tem 48 horas. A gente vê aqui, esse primeiro mapa, disparos a partir da faixa de Gaza. A gente entende que o bombardeio que sai da faixa de Gaza, Tiago, ainda continua muito intenso. E tem aqui um detalhe. Percebam que algumas das explosões acontecem ainda dentro da faixa de Gaza, o que corrobora a versão de que quando um míssil caiu no estacionamento de um hospital, e isso sensibilizou o mundo, claro que se tornou uma manchete internacional, Israel veio dizer, não fomos nós. E aí surgiu a hipótese de que foi um míssil mal disparado a partir da faixa de Gaza. Segundo observadores internacionais, e essa fonte aqui é o ISW, que numa tradução livre, o Instituto de Estudos de Guerra, fica baseado nos Estados Unidos, este problema continua acontecendo. Mísseis que partem da própria faixa de Gaza, não atravessam a fronteira e continuam caindo em Gaza. Não atinge apenas uma área específica, é no norte, no centro, no sul, né? Exatamente. Então a gente continua vendo que o Hamas ainda tem potência, tem tecnologia para mandar mísseis de longa distância, e aqui estou falando aqui de um espaço que passa de 100 quilômetros, mas a maioria ainda cai numa área mais periférica à faixa de Gaza. Vamos avançar, porque tem bastante mapa aqui, isso aqui é muito importante. A gente fica repetindo e olhando a faixa de Gaza, que é esse território aqui ao lado do mar Mediterrâneo. Outro território muito maior e também habitado por palestinos, por árabes, a Cisjordânia, não está aquém deste conflito. Esses pontos vermelhos, aqui está a capital Jerusalém, os pontos vermelhos indicam que houve, Tiago, confronto homem a homem entre algum tipo de extremista, algum tipo de jihadista, algum tipo, às vezes, de um lobo solitário que faz uma ação por si só contra as forças de defesa de Israel, que também estão dentro da Cisjordânia, para evitar esse tipo de manifestação e garantir a segurança dos moradores. Isso não é ataque aéreo, né? Não é ataque aéreo, isso é muito importante. Sim. Obrigado pela lembrança. Isso aqui é um confronto homem a homem. Tanto é que Jerusalém, a cidade histórica, felizmente não foi atingida, né? Por enquanto. A gente torce para isso, porque claro.
tem relíquias das 3 religiões monoteístas, né? Os cristãos, os islâmicos e os próprios judeus, que qualquer perda aqui é irreparável. Mas a gente vê que houve confrontos, de novo, não são explosões, são sim confrontos terrestres em não muito distante de Jerusalém. E tá aqui, olha, combatentes afiliados ao batalhão de Jenin confrontaram militares de Israel. Esse batalhão de Jenin é uma organização que se identifica com essa luta jihadista. E daqui, né? E as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa também é um grupo lido como terrorista por algumas organizações internacionais, também entraram em confronto com forças de Israel. Não acabou. Aqui é muito importante que esse é o nosso novo ponto de observação, que são as ações de Israel entrando na faixa de Gaza. Esses círculos avermelhados aqui, eles têm diferentes tamanhos porque eles apontam supostas intensidades de confrontos entre militantes e o exército, pelo norte aqui, que né? entra pelo norte de Israel. Por que eu estou falando supostos? Porque aqui esses próprios observadores internacionais colocaram essas observações. De acordo com a mídia árabe, houve uma tentativa de avanço pelas tropas, por mais um batalhão das tropas israelenses, e uma tentativa de repelir essa entrada por combatentes do Hamas. E aqui eles deram crédito da mídia árabe como uma informação ainda não cruzada ou não apurada independentemente. E depois aqui também um aparente ataque da brigada de Al-Aqsam, que é o braço armado do Hamas, né, como o próprio Hamas identifica, é sim o núcleo terrorista do Hamas contra os militares de Israel. Está acabando. E está aqui, eu deixei o mais importante para o final, que são os ataques concentrados nessa mancha azul, que ela não é aleatória aqui. Essa é todo o anel, a fortificação militar que Israel construiu em torno da faixa de Gaza. Os moradores israelenses foram retirados dessa área e estão fortemente protegidos. Este território está fortemente protegido com uma forte presença militar de Israel. E mesmo assim, os ataques, mesmo assim não, né? Principalmente por causa disso, os ataques acontecem a partir da faixa de Gaza. Detalhe, aqui tem um posto de controle, né? Como se fosse um posto fronteiriço entre Israel e a faixa de Gaza, chamado posto de controle de Erez. Ele foi bombardeado mais de uma vez. Aqui identificaram 3 disparos contra esse posto de controle de Erez, Tiago. Ok, bom, então todos esses mapas aí mostram o avanço desse conflito nesta 4ª semana, e o primeiro-ministro de Israel, você trouxe bem aqui, disse que não tem cessar-fogo, ia ser uma rendição de Israel, né? Exatamente, ele deixou isso muito claro, até como uma resposta às Nações Unidas, porque o Netanyahu sabia deste encontro no Conselho de Segurança e uma forte pressão ali, não só dos aliados, mas de outros países que, embora entendam a posição de Israel, estão pedindo um arrefecimento da guerra para criar um corredor humanitário, né, para tirar os civis, para deixar que a ajuda humanitária chegue com mais força. Os Estados Unidos levantaram a mão dizendo: estamos com Israel e apoiamos o não cessar-fogo. E antes disso, Netanyahu, primeiro-ministro, chefe de governo, já tinha dado as suas justificativas, Tiago. Perfeito. Favale, bom trabalho para você. Daqui a pouco você volta na programação da Jovem Pan. Até já. Até mais.